Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Aqui, Raimundo Alves, evangelista da Obra do Senhor em Araguaína, Tocantins. Estamos hoje para mais um vídeo, mais uma aula, mais uma lição deste projeto de apoio à Escola Bíblica Dominical. E aqui, como você sabe, nós temos um conteúdo diferenciado. Conseguimos abordar a parte teológica, que é o estudo bíblico da lição, e também acrescentar algo a mais, algumas perguntas, algumas questões, algumas observações, isso visando trazer o estudo bíblico da lição o mais próximo da nossa realidade possível. Então, se você é novato por aqui, já se inscreva, ou se você não é novato, continue conosco, dê o seu like, compartilhe aí esse material que com certeza vai abençoar muitas vidas. A gente aqui está no esforço para poder trazer uma boa aula, para poder trazer uma boa abordagem do conteúdo da lição, visando sempre ajudar você. E hoje temos mais uma aula preciosa relacionada a esse assunto dos dons espirituais. Vamos então à aula de hoje. A aula de hoje é sobre mais um dom que está relacionado ao ministério da igreja, à liderança da igreja. Hoje estudaremos a lição de número 10, que fala sobre o ministério de mestre ou doutor. O propósito, o objetivo desse estudo bíblico de hoje é conhecer esse dom, saber como é que ele atua e principalmente conhecer a sua importância e as suas características, a qualidade de um mestre, a qualidade de um doutor e o que está relacionado na igreja hoje, na prática, com este dom, com o trabalho desses irmãos e irmãs que receberam este dom do Espírito Santo. E para nos ajudar a entender melhor este assunto de hoje, esta lição, o autor da revista dividiu ela em 3 tópicos, como iremos conhecer agora. Primeiro, Jesus o Mestre por excelência. Depois, o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. E depois, a importância do dom ministerial de mestre. Meus irmãos, é muito importante a gente entender a estrutura da lição para poder a gente ver qual desses tópicos está mais próximo, mais relacionado ao conteúdo da aula de hoje. Desses aqui, por exemplo, o que está mais próximo é o terceiro. Então, de já quero lhe dar uma dica. O primeiro e o segundo que você for ministrar, ande um pouco mais rápido, tá? Para você não perder muito tempo, porque o terceiro tópico é o que está mais relacionado com o conteúdo de hoje. É o principal tópico da lição. E assim, a gente já vai começar pela primeira parte, que é a introdução. O ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange ao tempo em que vive, culturas, teologia, filosofias, etc. Tão importante é a função do mestre na igreja, que as Escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. É uma tarefa importante e indispensável que exige muito de quem a desempenha. Bom, irmãos, aqui na introdução nós já temos algumas informações importantes. Já dá para entender que esse dom de mestre e doutor está relacionado ao ensino da igreja. Mas não só ao ensino das Escrituras, mas também à busca, à procura de conhecimento. Até porque o tempo passa, o tempo muda, as culturas mudam e há sempre a necessidade daquela pessoa exercer uma instrução na igreja, para explicar a doutrina, conceituar a doutrina, contextualizar ela, porque a palavra de Deus não muda, mas como o mundo muda, hora por outra a pregação ela precisa estar respondendo às indagações do seu tempo, do tempo que a igreja está vivendo. E aí é onde entra a preciosidade do dom de mestre. E o autor continua aqui abordando, dizendo que é muito importante esse trabalho, essa função na igreja. É tão importante que exige um esmero, exige uma dedicação aprofundada, realmente uma dedicação
quase que exclusiva para essa pessoa que tem esse dom, né? Porque não é só pegar a Bíblia e simplesmente ler e explicar. A pessoa que tem o dom de mestre, que tem o dom de doutor, ele tem que ter uma abordagem mais aprofundada, ele tem esse dom para isso, porque o dom vai lhe dar habilidade nessa área de ensinar. Não um ensinamento qualquer, mas principalmente um ensinamento que venha contribuir com o crescimento da igreja e também com a estrutura da igreja. E aqui na introdução, como você sabe, nós acostumamos fazer algumas abordagens, algumas perguntas, algumas questões para nos ajudar, além de entender a lição de hoje, entender também como que ela se aplica, né? Com o que ela se envolve do nosso dia a dia. Vamos lá. Como ser um mestre sem ser arrogante? Por que temos poucos mestres nas igrejas pentecostais? Por que fazer teologia se eu já tenho a Bíblia como palavra de Deus? Quais as características de uma pessoa que tem o dom de mestre e doutor? Estas e outras indagações serão respondidas durante esta lição. Então já prepara a sua Bíblia, prepara a sua revista, o seu caderno de anotações, porque a aula já começou e agora nós iremos partir para o primeiro ponto da lição. O tema deste primeiro tópico é Jesus, o Mestre por excelência. O propósito, irmão, desta abordagem do autor é mostrar Jesus como mestre, como doutor, mostrar que ele realmente teve esse dom também, né, passado aí pelo Espírito Santo, apesar que ele era Deus. E o objetivo aqui é a gente conhecer as características de Jesus como mestre. Afinal de contas, ele é o mestre por excelência, ele é o modelo para aqueles que recebem o dom espiritual para o ministério de mestre. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Seus sermões, ensino e discursos eram inflamados pelo amor às pessoas. Diferente dos escribas, ele ensinava como quem tinha autoridade. Jesus transtornava a consciência do acomodado e aquietava o coração do perturbado. Meus irmãos, este primeiro tópico já traz uma abordagem mostrando Jesus como mestre ali na Galiléia. A Galiléia foi a região onde Jesus se destacou, iniciou o seu ministério e fez também muitos trabalhos ali durante os 3 anos e meio, né, que esteve aqui na terra. E o autor aqui mostra Jesus como mestre ali na Galiléia, destacando principalmente o seu trabalho e também a informação que ele ensinava com autoridade. Não era como os escribas. E é bom, não é? O quanto é bom a gente estar participando de um estudo, estar participando de um evento em quem realmente ensina, está ensinando, está palestrando ali com autoridade. Essa era a característica de Jesus pregando ali na Galiléia. O autor aborda aqui ainda que a mensagem de Jesus entrava nos corações e mexia com as pessoas. Ou alguém lhe amava ou alguém lhe odiava. Realmente Jesus era o mestre no ensino e mostra isso para nós que realmente ele possuía o dom. Afinal de contas, ele era 100% homem, mas também era 100% Deus. Um mestre da lei chamado Nicodemos, grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu em Jesus um personagem comum de seu tempo. Esse mesmo fariseu, que era príncipe dos judeus, afirmou que o nazareno não poderia fazer o que ele fazia se Deus não fosse com ele. Jesus é chamado de mestre cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. Meus irmãos, nós temos aqui uma abordagem sobre aquele episódio de Jesus com Nicodemos, né? Jesus recebeu a visita de Nicodemos e ele reconheceu a divindade, né, de Jesus. Ele disse que ninguém fazia aquilo, ninguém ensinava daquela forma se Deus não fosse com ele. Nicodemos era um mestre, era um fariseu, conhecedor da lei, mas ele reconheceu ali que Jesus realmente era um rabi, era um mestre, era alguém direcionado por Deus. E nesse subtópico aqui, nós temos o título, né? O mestre divino, ou seja, o mestre que realmente era Deus. O mestre da humildade. A fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, Jesus protagonizou a cena da ceia ao lavar os pés dos discípulos. Que cena chocante para os judeus! Era inimaginável o mestre encurvar-se para lavar os pés das pessoas leigas. Ele nos convida a fazer o mesmo. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora,
Se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Neste subtópico, nós já temos uma abordagem sobre o episódio da ceia, em que Jesus pega uma toalha, coloca no ombro, pega uma bacia e sai lavando os pés dos discípulos. Ele fez aquilo ali principalmente para mostrar que, além de mestre e senhor, ele era também humilde, que é uma das características que deve estar bem presente em quem tem o dom de ser mestre, de ser doutor e também em vários outros dons. A humildade faz parte do crente, a humildade faz parte do servo de Deus. E aqui Jesus mostra que ele não fez aquilo em vão. Ele fez para ficar como modelo. Que ensinamento, hein? Já é um ensinamento forte hoje e imagina naquela época. Um judeu, mestre, que essa era a posição de Jesus, ele era chamado de mestre pelos seus discípulos, é como se fosse professor. E aí já imaginou um mestre naquele tempo, há 2000 anos atrás, lavando os pés dos seus discípulos. Se hoje, meus irmãos, se hoje isso já aparenta ser humildade, imagine naquele tempo de Jesus. Só que ele não fez isso em vão, ele fez para ficar de modelo para nós. Ele fez para ficar de modelo, ele sendo Senhor, ele sendo mestre, ele sendo Deus. Ele humilhou-se, esvaziou-se e veio à terra como homem. E aqui como homem ainda lavou os pés dos discípulos. É um ensinamento muito forte, é um ensinamento muito precioso quando mostra que o mestre, o doutor, tem que ter essa característica da humildade. Meus irmãos, meditando neste primeiro tópico que mostrou Jesus aí como um mestre por excelência, nós podemos destacar um desafio para a igreja dos nossos dias, que é o fato dos mestres arrogantes. Infelizmente, meus irmãos, até mesmo no meio da igreja, a gente tem alguns irmãos que caíram na armadilha do diabo, de se tornar arrogante, de achar que são alguma coisa, de são o tal, né? E achar que pode agir com intolerância com aqueles que têm menos conhecimento. Infelizmente, nós temos pessoas realmente estudiosas, mas arrogantes. Utiliza do seu estudo, utiliza do conhecimento que tem para tentar se gabar, para tentar se mostrar melhor do que os outros ou mais entendido do que os outros e às vezes dá até trabalho nas igrejas. Certo? E a gente percebe que isso se dá porque muita gente quer ter sucesso, quer ter fama, ele quer se mostrar e perdeu o foco em Jesus. Nós aprendemos agora há pouco que Jesus foi o sinal de humildade ao lavar os pés do discípulo e vários outros episódios. Que esse desafio possa ser superado e que a cada dia os mestres da igreja, aqueles que Deus permitiu ter mais conhecimento, possam fazer uso da ferramenta da humildade, largando de vez a arrogância. Meus irmãos, vamos responder agora a primeira questão relacionada com o tema de hoje. Como ser um mestre sem ser arrogante? Ora, aqui na lição nós já conseguimos perceber isso. Primeiramente, entender que o dom é de Deus. Tá? Precisamos entender que quem dá o dom é Deus, através do Espírito Santo, e isso é baseado na vontade dele, na soberania dele. Então não é para ninguém se engrandecer, não é para ninguém se envadecer, porque o dom é de Deus. Uma outra coisa que precisamos entender é o propósito do dom. O dom da sabedoria, o dom do conhecimento, o dom de ser mestre, né, para a liderança da igreja, meus irmãos, isso aí é para compartilhamento, tá? É para compartilhar para outras pessoas, é para edificar a igreja. Então, quando eu vejo que o meu dom é para servir a igreja, eu tiro aí a arrogância de campo. E uma outra estratégia aí é ter Jesus como modelo. Meus irmãos, Jesus é o modelo de humildade. Não é? Jesus é o maior modelo da Bíblia de humildade. E a humildade é o contrário da arrogância. Então é possível sim ser um mestre, é possível ser um estudioso sem ser arrogante. Como dica pedagógica, você pode fazer uma pesquisa aí e levar para os seus alunos sobre o que era um mestre, o que era um rabino nos tempos de Jesus. Se você fizer essa pesquisa, com certeza vai reforçar muito a sua aula. Bom, conclua este tópico dizendo que Jesus é o mestre por excelência e é o nosso modelo. Tá? Ele é o nosso modelo de mestre, ele é o nosso modelo de uso desse dom, principalmente pela sua característica da humildade.
Olha só, irmãos, já estamos no segundo tópico e nele nós iremos estudar sobre o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século, ou seja, na igreja primitiva. Aqui nós iremos conhecer como que a igreja primitiva entendia esse dom, como que ela usava, como que as pessoas trabalhavam, atuavam ali no início, no primeiro século, sobre este dom de mestre e doutor. Uma ordem de Jesus. Jesus determinou que ensinasse a todas as nações a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. O livro de Atos registra a obediência dos primeiros apóstolos no cumprimento desta determinação. Visando a edificação da igreja, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, dotou alguns de seus servos como dom ministerial de mestre ou doutor. Este dom é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo, mas que não nos impede de cuidar de nossa formação intelectual. Aqui neste subtópico nós temos duas abordagens interessantes. Primeiro, que Jesus deixou essa ordenança de ensinar. Depois que ele ressuscitou, que ele apareceu, ele deu ali a grande comissão, a grande incumbência, né? Ide por todo o mundo, ensinar em todas as nações, a guardar e a fazer aquilo que eu tenho ordenado. E o livro de Atos mostra realmente que os apóstolos, os discípulos obedeceram isso. A outra abordagem que nós temos aqui é que o Espírito Santo, vendo a necessidade, desse dom na igreja, ele concedeu a alguns irmãos, concede ainda hoje a alguns irmãos, esse dom para que essa missão que Jesus passou possa realmente ser feita, possa realmente ser executada. Meus irmãos, Deus não abandonou a igreja, tá? O Espírito Santo continua na igreja. A igreja ela continua com essa missão de ensinar a palavra de Deus. Tá? A igreja continua com essa missão para poder ganhar almas para o reino de Deus e também para edificar as pessoas que são ganhadas. É aí que entra o valor desse dom, porque capacita pessoas para explicar a palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus, que é a área que mais se destaca quem tem o dom ministerial de mestre. Aí o autor encerra o tópico dizendo que não é porque é uma capacitação espiritual dada pelo Espírito Santo que vai nos impedir, por exemplo, de crescer intelectualmente, nos desenvolver intelectualmente. Nós, irmãos, não precisamos partir para essa linha. Pelo contrário, a capacitação do dom é dada pelo Espírito Santo, mas a forma como ele vai ser usada é nós que utilizamos, é nós que melhoramos, é nós que preparamos. Ou seja, quanto mais nós nos preparamos intelectualmente, mais o dom é bem trabalhado, mais ele é bem usado, mais ele é bem desenvolvido e com certeza produz mais frutos na igreja. A doutrina dos apóstolos. Em Atos 2:42, informa-nos que os primeiros convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A doutrina dos apóstolos, aqui referida, trata-se do conjunto de ensino de Cristo, ministrado por eles de forma constante e eficaz para o crescimento integral dos novos crentes. Nós temos essa citação no texto de Atos capítulo 2, que as igrejas, que os irmãos cresciam na doutrina dos apóstolos. E que doutrina era essa, meus irmãos? Os ensinamentos deixados por Jesus. Eles realmente entenderam a missão, eles abraçaram a causa e se tornou conhecido como doutrina dos apóstolos, é porque era eles que ensinavam. Como eles tiveram um contato maior com Jesus, uma vivência maior com Jesus. Nós vimos isso na lição sobre os apóstolos, sobre o dom de apóstolo. Os apóstolos tiveram uma vida diferente, meus irmãos, porque eles estavam mais próximos de Jesus. Então é conhecido como doutrina dos apóstolos os ensinamentos deles. Uma dessas, por exemplo, é o que foi realizado ali no primeiro concílio, quando decidiu sobre aquele problema dos irmãos que estavam aceitando Jesus e pertenciam às igrejas gentias. E aí estava aquela situação que alguns queriam obrigar à prática do judaísmo. Mas o certo é que a doutrina dos apóstolos eram os ensinamentos que eles ministravam baseado no que Jesus ensinou, no que Jesus deixou para que eles exercessem. Ensinamento persistente. A igreja começou nas casas, onde o ensino era ministrado a pequenos grupos nos lares. Em Éfeso, o apóstolo Paulo mostrou-se como um verdadeiro mestre que ensinava publicamente. Deus havia preparado homens para ensinar e levantado doutores na igreja em Antioquia. Deus, igualmente,
deseja levantar mestres em sua igreja. Vivemos dias em que este ministério nunca foi tão necessário. Meus irmãos, aqui nós temos mais uma abordagem de como era usado, trabalhado este dom na igreja primitiva. O autor começa aqui dizendo que o trabalho era feito em casas, em residência. E era isso mesmo, irmãos. No início da igreja não tinha templos, tá? A igreja só veio ter templo aproximadamente 300 anos ali depois de Jesus. Mas até lá, o ensinamento da palavra de Deus era realizado de casa em casa. Existiu também os episódios de Paulo, né? Quando ele chegava numa cidade, inclusive em Éfeso, ele passou a pregar nas praças. E ali alguém se simpatizava com o evangelho, aceitava Jesus, aceitava a mensagem de salvação, e ele passava a fazer o trabalho naquela casa, daquela pessoa, naquela residência. O certo é que Deus levantou homens e mulheres para exercer esse trabalho. Tá? O Espírito Santo ele continua atuante desde a igreja primitiva até os nossos dias. Por isso o autor aborda dizendo que Deus ainda levanta. Deus ainda está interessado, meus irmãos, em levantar mestre, em conceder este dom para que a sua igreja continue crescendo edificada, continue crescendo da maneira certa. E o autor aborda aqui dizendo que nunca, precisou-se tanto de mestres, de pessoas dedicadas, de pessoas que têm realmente esse dom, que queira se dedicar para aprender, se esmerar na busca do conhecimento, para assim contribuir com o crescimento da igreja. Meus irmãos, baseado neste segundo tópico, nós podemos destacar um desafio para a igreja dos nossos dias, que é o descaso que nós vemos ao ensinamento da palavra. É isso mesmo, meus irmãos. Infelizmente, nos nossos dias, temos muitos irmãos que não dão valor mais ao ensinamento da palavra. É só você dar uma olhada como é a sua igreja num culto dia de domingo e como é ela num culto de ensino ou num culto da escola bíblica dominical, ali pela manhã na igreja. Grande parte das igrejas, meus irmãos, os crentes já não têm mais interesse, principalmente nas igrejas pentecostais. O povo é meio que viciado naqueles cultos avivados, no culto do manto, e aí não dão valor a esses trabalhos do ensinamento da palavra de Deus. Nós temos igreja, por exemplo, que já até cancelaram, encerraram, tiraram ali da sua programação a escola bíblica dominical. Que lamentável, Porque isso gera prejuízo. E um deles é uma igreja crescer errado, sem conhecimento, sem firmeza mesmo de conhecimento. Porque a verdade é, meus irmãos, que só aquela pregação de domingo à noite não dá para caminhar muito longe, não. Precisamos do ensino da palavra, precisamos vencer esse desafio, essa preguiça que as pessoas têm de estudar as escrituras e participar dos cultos de ensino. Vamos agora responder a segunda questão relacionada ao tema de hoje. Por que temos poucos mestres nas igrejas pentecostais? Bom, podemos destacar aí alguns fatores. Primeiramente, porque tem muitas igrejas pentecostais que elas são meio que viciadas só em cultos avivados e não conseguiram entender o valor, o quanto é importante para uma igreja o ensinamento da palavra, ela ser edificada no ensinamento da palavra. Uma outra situação é que algumas igrejas interpretaram errado aquele texto que diz que a letra mata. E daí, por um bom tempo, passaram a criticar quem estuda, quem faz teologia, quem se dedica mais tempo lendo livros, É uma interpretação errada, porque entenderam que a letra mata se refere ao estudo intelectual, até mesmo fazer teologia. Esse também é um dos fatores. E um terceiro fator, meus irmãos, é a falta de reconhecimento, a falta de uso da igreja para essas pessoas que têm esse dom. Nós podemos observar que as igrejas pentecostais elas fazem pouco uso. É só dar uma analisada aí quando foi que nós tivemos um congresso, um seminário de escola bíblica dominical, um seminário de casais. A gente vai observar a maioria dos nossos eventos realmente são eventos pentecostais, só eventos avivalistas. É só você observar aí como é que está a questão da agenda, a questão de compromisso desses irmãos. E a falta de uso desse dom na igreja gera sim um pouco de desestímulo. E por isso podemos destacar que há poucos mestres na igreja. Mas o Espírito Santo continua o mesmo, tá? Como dica pedagógica, você pode fazer uma lista das principais doutrinas, principais ensinamentos dos apóstolos, viu? Vai ajudar aí a sua igreja, os seus alunos, a entender melhor como que a igreja conhecia, como que ela usava o dom de mestre. Bom, irmãos, conclua este tópico dizendo que o ensino da palavra ali na igreja primitiva foi uma ordenança de Jesus
e que os discípulos, os apóstolos, precisavam fazer aquilo ali constantemente. E com certeza também esse ensino passa para a igreja dos nossos dias. Meus irmãos, já chegamos no terceiro tópico da nossa lição e é nele que nós iremos conhecer a importância do dom espiritual de mestre. Uma necessidade urgente da igreja. Para o ministério de ensino ser eficaz na igreja é preciso haver pessoas vocacionadas. Não são todas que reúnem informações exegéticas, históricas e literárias da Bíblia, aplicando-as como é necessário. Deus concedeu à sua igreja mestres e é preciso que ela invista neles também. Aqui nós já temos uma abordagem sobre a importância desse dom na igreja. Meus irmãos, é preciso ter conhecimento, é preciso ter estrutura para conhecer a Bíblia, para explicar a Bíblia, conhecimento exegético, conhecimento cultural, conhecimento de geografia da Bíblia. Então Deus levanta pessoas para isso, viu? Para ensinar para a igreja, para fortalecer a igreja. Esse fortalecimento, esse ensinamento, ele vem presencialmente, né? O pregador pregando ali, ensinando na igreja, mas vem também através de livros, dicionários, publicações, até mesmo no rodapé das Bíblias. Não é? Nós temos aí as Bíblias de estudo, isso aí é um sinal que o Espírito Santo está atuante. E é também um destaque aí para mostrar para nós o quanto é importante esse dom de mestre para a igreja do Senhor. Muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica, a infantilidade espiritual e o aumento do engano promovido pelas astúcias do falso mestre. Esse dom é para a igreja amadurecer em todas as dimensões da vida cristã, ao mesmo tempo em que desmascara os falsos ensinos. Bom, irmãos, aqui nós temos alguns prejuízos. E não são poucos, realmente são muito prejuízos quando a igreja não faz o uso das pessoas que têm esse dom, não faz uso desse dom, não é? E ele destaca aqui principalmente a questão da influência dos falsos mestres. Irmãos, causa realmente muito estrago. Os falsos mestres são aquelas pessoas que ensinam a Bíblia, também ensinam as Escrituras, porém ensinam de forma errada. E aí esse dom vem para mostrar e fortalecer o mestre verdadeiro. Tá? Para evitar infantilidade na igreja, evitar os problemas que acontecem. Esse dom vem justamente para orientar a igreja, para coordenar a doutrina da igreja, coordenar os ensinamentos da igreja. Por isso que é muito importante. Vem para fortalecer, organizar a igreja, mas vem também no sentido apologético, ou seja, para ajudar a igreja a defender a sua fé. A responsabilidade de um discipulado contínuo. Estamos acostumados a pensar que o discipulado termina quando o novo convertido é batizado. Não há nada mais equivocado. O Senhor Jesus chamou-nos para ser seus discípulos por toda a vida. Por isso, quem ensina, instrui os crentes para a maturidade da fé. É um aprendizado diário, permanente e contínuo, tanto para quem é discipulado quanto para quem está discipulando. Uma outra área, meus irmãos, que mostra a importância desse dom é o discipulado na igreja. O autor aqui aborda que, infelizmente, muitas igrejas têm o entendimento que a partir do momento que a pessoa se batiza nas águas, não precisa mais ser discipulado. E é um engano. Na verdade, todos precisamos, meus irmãos. Todos estamos em constante discipulado, porque estamos constantemente nesse caminho até chegar à estatura de varão perfeito. E o dom, esse dom ministerial de mestre vem para nos ajudar. Claro que cada um no seu nível, né? O novo convertido tem um nível de conhecimento, aquele irmão que já tem um tempo um pouco maior tem outro nível, os obreiros já têm um nível mais avançado. Mas o certo é, meus irmãos, que ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo. E um dos propósitos desse dom é esse aqui, o discipulado contínuo, ou seja, estar constantemente cuidando da igreja, fazendo com que a igreja cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Requisitos necessários ao mestre. Um salvo em Cristo. Não pode haver dúvidas quanto à própria experiência salvífica por parte do vocacionado para o ministério do ensino. O primeiro requisito aqui
é essa pessoa, esse irmão que recebeu esse dom, ele entender a sua salvação, ele entender a sua doutrina, ele está seguro do que ele é, ele está convicto da sua salvação, do que ele crê, no que ele acreditou e que realmente ele é um salvo. Até porque, meus irmãos, como é que vai ensinar se nem ele mesmo não está seguro? Por isso aí já entra a importância dessa pessoa que recebeu este dom estudar, para que primeiro ele solidifique a sua fé e daí também passa a ajudar os demais. O hábito de ler. Em nosso país, a leitura é um problema cultural. Se as pessoas leem pouco, a igreja pouco lerá. Entretanto, como ensinaremos se não lermos? Aqui o autor destaca mais um requisito e já nos convocando a mudar a nossa cultura. É meio que cultural o brasileiro ser meio preguiçoso de ler e os crentes pentecostais mais ainda, irmãos. Infelizmente, nós temos muitos crentes que não leram nem a Bíblia, né? Tem aí 5 anos, 10 anos, 20 anos de crente, nunca leram a Bíblia toda, nem uma vez. Mas essa pessoa que recebe este dom de mestre, ele tem que ler. Faz parte, né? Faz parte do ministério dele, faz parte do trabalho dele. Até porque, como é que ele vai ensinar sem ter conteúdo, né? E como é que ele vai ter conteúdo se ele não lê, se ele não estuda? Preparo intelectual. A Bíblia é o instrumento de trabalho do ensinador cristão. Como a cultura e o mundo da Bíblia são diferentes do nosso, o mestre deve investir em seu preparo intelectual. Está aqui mais uma afirmação muito importante. Meus irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia, ela foi escrita há muitos anos atrás. Então era uma vida diferente, era um contexto diferente, estava envolvido num tempo de muito diferente do nosso. E é aí que entra essa necessidade do conhecimento intelectual, ou seja, se aprofundar nessas áreas da história bíblica, do contexto bíblico, da geografia bíblica, que já é um trabalho extra-bíblico, para que assim o seu crescimento possa aumentar, o seu conhecimento possa aumentar, seu crescimento intelectual e trazer isso para a palavra de Deus. Unindo os dois, com certeza o dom será muito proveitoso para a igreja do Senhor. Um coração em chamas. É vontade de Deus que o vocacionado ao ensino utilize os avanços das ciências bíblicas para pregar a palavra de Deus na força do Espírito Santo. Bom, irmãos, aqui é um dos requisitos também, que é onde está o segredo, né? O mestre, ele estuda, ele se aprofunda em conhecer, mas ele não abandona a unção e o direcionamento do Espírito Santo. E se ele se tornar realmente submisso ao Espírito Santo, pensa uma coisa que dá certo, meus irmãos. A gente estuda por um lado, lê livros, lê biografias, lê dicionários, comentários bíblicos e a gente vai guardando isso na mente da gente. E no momento certo, o Espírito Santo nos usa, nos faz lembrar daquilo que nós vimos, daquilo que nós lemos. É assim que funciona. E esse coração tem que estar em chama, ou seja, em contato com o Espírito Santo. Não pode ser só leitura, tá? Tem que ter a leitura, mas tem que ter também a presença do Espírito Santo para que ele possa nos ajudar a usar a leitura correta, o conhecimento correto para o crescimento da sua igreja. Bom, meus irmãos, concluindo aqui este terceiro tópico, nós podemos destacar um desafio para a igreja dos nossos dias, que é a questão que ainda tem muitos pastores, muitos obreiros despreparados nessa área do conhecimento bíblico. E é verdade, meus irmãos, nós temos alguns líderes por aí que até evitam que os seus obreiros, que a sua igreja faça cursos teológicos. Alguns temem, achando que aquela pessoa vai esfriar na fé. Outros, na verdade, temem um pouco porque alguém que está fazendo um curso de teologia pode, de certa forma, levantar indagações, levantar perguntas e ele não dá conta de responder. O certo é, meus irmãos, que quando a igreja para de investir em cursos teológicos, a igreja para de fazer esse trabalho, ela de certa forma dificulta o agir de Deus, porque Deus precisa dessas pessoas que estudam, dessas pessoas, né, intelectuais. Elas foram também escolhidas por Deus e levantadas por Deus. Mas infelizmente nós temos obreiros que não têm prazer com a leitura, não têm vontade de conhecer, não têm vontade de buscar. Ele está simplesmente sentado num púlpito, entra ano e passa ano, entra ano e passa ano.
né, não se dedica a essa área de estudar, de pesquisar, se aprofundar principalmente em conhecer a Bíblia, como ela foi feita e principalmente como ela é interpretada da forma correta. É um desafio para os nossos dias, para as nossas lideranças, que com certeza, não é? Se a gente conseguir superar isso aí, teremos uma igreja ainda melhor. Meus irmãos, vamos agora responder a terceira pergunta relacionada ao tema de hoje. Por que preciso fazer teologia se já tenho a Bíblia como palavra de Deus? Bom, meus irmãos, eu vou destacar aqui algumas respostas. Primeiramente, porque o dom é atual, o Espírito Santo ainda quer usar. E ele nos usa mediante o conhecimento que nós temos. Fazer teologia é estudar sobre Deus, é estudar sobre a Bíblia, sobre as coisas de Deus. Não é? Então, o dom é atual e quanto nós mais conhecemos sobre Deus, mais o dom é usado por nós com facilidade e também com melhor qualidade. Um outro fator que a gente pode destacar aí é a questão do conhecimento bíblico, meus irmãos. A Bíblia ela é um livro antigo. Tá? O Novo Testamento, por exemplo, tem mais de 2000 anos que foi escrito, então muita coisa mudou de lá para cá. E fazer teologia é estudar a história da igreja, é estudar a própria história da Bíblia, como ela foi montada, é estudar o contexto histórico daquela época, a cultura daquela época, a geografia da Terra Santa, daquela época, do local de onde as coisas aconteceram. Então isso aí tudo, meus irmãos, vem para contribuir com o dom espiritual de mestre. Por isso que é bom. Muita gente cai aí, às vezes até na arrogância, de dizer, não, para mim só a Bíblia basta. Só que a Bíblia, meus irmãos, ela não contempla tudo, tá? A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é o livro completo para a salvação do homem, para a salvação da humanidade. Mas tem áreas, por exemplo, que a Bíblia não mexe. Então a gente vai estudando, a gente vai se dedicando, fazendo curso de teologia e outros cursos por aí, que com certeza contribui muito, tanto para o conhecimento e o crescimento espiritual daquele que está estudando, como também do público para quem ele vai compartilhar o dom que Deus lhe deu. Conclua este terceiro tópico dizendo que o dom é atual, ele é para os nossos dias e é necessário para o crescimento da igreja e também para ajudá-la na sua missão. Meus irmãos, já chegamos na conclusão do nosso estudo bíblico de hoje. É preciso desfazer a ideia propagada ao longo de décadas acerca do preparo intelectual do crente. Não é verdade que necessariamente ele esfriará na fé se estudar. Se for assim, Paulo seria o mais frio dos apóstolos, pois não havia obreiro mais bem preparado que ele. As nossas igrejas precisam de homens cheios do Espírito Santo, mas do mesmo modo, com a mente iluminada para responder com mansidão e temor à razão da nossa esperança. Bom, irmãos, aqui na conclusão nós temos algumas abordagens muito interessantes. O autor inicia dizendo que a gente tem que desfazer dessa ideia que a igreja não precisa de pessoas intelectuais, de pessoas que estudam. Tá? Por um tempo isso aí dominou as igrejas pentecostais, mas aqui o autor falou que a gente tem que se libertar disso. Principalmente porque o Espírito Santo quer usar e ele usa dentro desse conhecimento, dentro do conhecimento que nós temos. E se fosse verdade que estudar era ruim para a vida do crente, causaria frieza, por exemplo, o apóstolo Paulo seria o mais frio, né, da palavra de Deus, da Bíblia ali dos apóstolos. Porque Paulo, meus irmãos, foi muito entendido, Paulo foi um fariseu, ele foi um senhor da lei e Deus aproveitou isso, tá? Ele foi um mestre da lei e o Espírito Santo aproveitou disso para que ele fizesse realmente ali com maestria a transferência da vontade de Deus do Antigo Testamento para o Novo. Não há, meus irmãos, ali no Novo Testamento, na igreja primitiva, uma pessoa que consiga explicar melhor essa transferência do servir a Deus no tempo dos rituais e o servir a Deus agora na graça, né? Entre a antiga aliança e a nova aliança. Então é um dos exemplos aqui que o autor usa para mostrar que estudar, irmãos, é bom. Viu? Você se formar, você investir na sua vida intelectual não é sinal de frieza espiritual. Às vezes, o pessoal costuma enquadrar isso aí como frieza, porque depois que a gente tem conhecimento, a gente já não cai mais em qualquer pregação, a gente já não cai mais em qualquer um levantar de mão.
E aí é uma sequência, né? Quanto mais você estuda, mais você conhece, mais você vai se libertando de alguns hábitos ruins, até mesmo dentro da própria adoração, dentro da própria igreja, algum costume ruim que não está certo. Isso aí não é frieza espiritual, isso aí é conhecimento de Deus, é adorar a Deus com a sua fé, com essa fé e com esse dom que o Espírito Santo deu. Meus irmãos, a igreja ela precisa crescer da forma correta. Já falamos aqui várias vezes, crescer na graça e também no conhecimento. E para crescer no conhecimento de Jesus Cristo, o dom que a igreja possui, um deles é esse dom aqui, o dom de mestre. E o autor aqui encerra dizendo que uma das áreas que a gente vai fazer uso desse dom é na apologética, é na defesa da fé. Eu gosto muito desse texto que diz que nós temos que responder com mansidão à nossa esperança. Meus irmãos, nós não temos que estar fugindo de perguntas, nós não temos que estar fugindo de interrogações que a sociedade faz, nós não temos que estar fugindo de crítica que o mundo faz. Pelo contrário, temos que receber essas críticas, receber essas perguntas e responder à altura. E só responde se tiver conhecimento. Não é? Muita gente está presa em conhecer simplesmente a Bíblia. Mas se você vai pregar para um católico, você precisa conhecer a doutrina católica. Se você quer pregar para um muçulmano, responder a um muçulmano, você tem que conhecer a doutrina muçulmana. Não é? E isso aí é fazer teologia, meus irmãos. Isso aí é estudar. Se você quer pregar ou você quer ser missionário em um determinado povo, em uma determinada região, você vai precisar conhecer. E é aí que entra o papel do mestre, principalmente guiado pelo Espírito Santo. Nós aprendemos nesses 3 tópicos que o Espírito Santo sempre está, meus irmãos, junto, atuante em todos os dons que são concedidos à igreja. E no dom de mestre, não é diferente. Ele é concedido pelo Espírito Santo e é mantido também por ele para o bom andamento da igreja na sua missão. Bom, chegamos ao fim do nosso estudo. Eu quero agradecer você que esteve conosco até agora. Você que mais uma vez veio estudar conosco, muito obrigado mesmo. Tá? Muito obrigado por compartilhar, muito obrigado por ter inscrito no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Compartilhe esse material, é muito bom saber que você está compartilhando. Se está sendo abençoado, está dando certo, você está aprendendo, pois continue compartilhando, tá? Para que outras pessoas também sejam abençoadas. Eu quero informar também que estamos aí nas redes sociais, tá? Estamos no Facebook, onde nós fazemos ali algumas postagens semanais anunciando sobre a lição. Estamos também no Instagram, postamos também ali alguns vídeos, algumas informações, e tem também aí o nosso contato do WhatsApp. Caso seja necessário, você pode entrar em contato conosco. Tem também aqui o rodapé aqui do vídeo, não é? Onde você pode colocar aí algum comentário. O certo é que eu fico muito grato por você ter estudado conosco, ter nos dado essa consideração de compartilhar o nosso conhecimento com a sua vida. E se você vai ministrar, o meu desejo é que o Espírito Santo te conduza, tá? Que o Espírito Santo te abençoe, que ilumine a sua mente, que essa aula aqui seja mais um reforço para o seu aprendizado e junto com o Espírito Santo, com certeza vai dar certo. Que o Espírito Santo te guie, te conduza em cada palavra e que realmente a sua ministração seja uma bênção para a sua igreja. Que Deus em Cristo te abençoe e que o Espírito Santo fale melhor no seu coração.